Bom dia, meninos, tudo bem? Nós havíamos dito que iríamos fazer a correção da nossa atividade avaliativa da sexta-feira, mas por problemas de ordem técnica, nós não conseguimos fazê-la naquela oportunidade. E hoje nós vamos fazer a correção justamente para que a gente possa avaliar o desempenho que cada um teve, identificar seus pontos fortes, quais assuntos da matéria que você domina, verificar também quais são os assuntos, as temáticas da matéria que você ainda precisa aprender mais, você precisa estudar mais, para que você possa ter um desempenho melhor ainda. Afinal de contas, é isso que a gente se propõe, é isso que a gente deseja que você possa, dia após dia, como construtor, vai colocando tijolinhos para levantar a casa, que você possa colocar tijolinhos nesse processo de construção do conhecimento. Sei de todos os desafios que vocês estão enfrentando, que vocês estão vivendo, não são poucos. Quebrou-se a rotina completamente, quebrou-se aquilo que culturalmente cada uma tinha em relação ao processo de ensino-aprendizagem. A coisa mudou completamente. Mudou. Nós hoje vivemos em uma outra realidade, em um outro mundo, com outro paradigma. E leva-se um tempo. Leva-se um tempo para que a gente possa ir assimilando essa nova modalidade de estudar. Leva-se um tempo para que a coisa possa se acomodar. Mas eu tenho certeza que para vocês, muito mais do que para nós, vocês adolescentes, jovens, no início da juventude, têm uma facilidade de adaptação muito maior do que nós. Já somos adultos, já estamos descendo a serra. Então vamos começar essa nossa correção, justamente para que você possa avaliar o seu desempenho. Avaliar aquilo que já está consolidado enquanto saber e aquilo que precisa ser aperfeiçoado. Vou tentar, dessa vez vai dar certo, compartilhar aqui com vocês a nossa atividade. Nossa atividade está aqui. Tá? Foi essa a nossa atividade, foi isso que nós fizemos. Essas são as questões, né, que vocês responderam na atividade que vocês levaram para casa, que vocês devolveram lá no colégio. E aí, portanto, agora, gostaria de estar comentando sobre vocês com esse intuito, que eu já disse qual é. Então, nós temos aí como primeiro assunto da nossa atividade avaliativa, foi justamente as causas da Primeira Guerra Mundial. Causas da Primeira Guerra Mundial. Nós sabemos, tá? Nós sabemos que foram várias as causas. Uma guerra mundial, como a guerra que nós tivemos de 1914 a 1918, ela não vai acontecer por acaso. Nós tivemos uma somatória de fatores que foram determinantes, que foram se somando para que a guerra viesse a eclodir, a guerra viesse a começar. Vamos lá. Esta questão, mais especificamente, ela trata de uma das causas que está relacionada com a corrida imperialista. Está relacionada com a corrida imperialista. Nós sabemos que a corrida imperialista, ou o neocolonialismo, fez com que as nações europeias buscassem novos mercados fornecedores de matéria-prima e novos mercados consumidores para os produtos da atividade industrial. A indústria havia crescido de uma forma extremamente rápida, se espalhou pela Europa,
inclusive atravessou o Atlântico, chegou nos Estados Unidos, chegou também no Japão, e era necessário esses mercados, esses territórios, na África e na Ásia. E aí nós vamos verificar que nós não tivemos uma distribuição desses novos territórios que foram dominados e explorados, não tivemos a distribuição desses territórios de uma forma equânime, de uma forma igual. Mas a distribuição desses territórios ela se dará completamente diferente. Por quê? Nem todas as potências industriais europeias estavam em o mesmo patamar de desenvolvimento, em o mesmo patamar de crescimento. Por isso, a resposta correta para a questão número um, em relação às causas da Primeira Guerra Mundial, é justamente a letra B, onde nós temos a desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade imperialista. Não estava em um mesmo patamar de desenvolvimento. Algumas estavam mais, outras estavam menos. Algumas já estavam na corrida imperialista há mais tempo, como a Inglaterra, como a França, a Bélgica, e outras estavam, devido ao seu processo de desenvolvimento econômico e desenvolvimento político, iniciando a corrida imperialista, como é o exemplo da Alemanha. A Alemanha ela demorou para ingressar, para iniciar a corrida imperialista, porque a Alemanha ela tinha um problema interno para resolver. Qual era o problema interno que a Alemanha tinha? A Alemanha estava vivenciando o seu processo de unificação dos territórios germânicos, enquanto as outras potências europeias já haviam iniciado a corrida imperialista. E, além desta a desigualdade do desenvolvimento das nações capitalistas europeias, nós temos, então, ainda a disputa colonial marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista, que irá expandir os pontos de atrito entre as potências europeias. Então, além da corrida imperialista, nós temos na questão isso que está colocado, o nacionalismo. Nacionalismo, sobretudo, eu quero destacar lá na região dos Balcãs. Na região dos Balcãs. A região dos Balcãs, onde nós temos a Sérvia, onde nós temos a Croácia. Essa região, ela estava vivendo sob o domínio do Império Austro-Húngaro. E movimentos nacionalistas surgiram justamente para expulsar, para eliminar, para acabar com essa influência que o Império Austro-Húngaro exercia nessa região. Então, um nacionalismo agressivo, a ponto de um jovem sérvio matar o príncipe herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Então, em função dessa agressividade do nacionalismo, que queria que a Sérvia, que a região dos Balcãs, ficasse livre do domínio do Império Austro-Húngaro. E aí é importante nós aqui destacarmos, você já estudou isso, que a Rússia ainda não era a União Soviética, que a Rússia vai ser a grande incentivadora desses grupos nacionalistas ali na região dos Balcãs. Então, nós podemos colocar como, sintetizando essa questão, duas causas: a corrida imperialista, que foi uma corrida desigual, e os movimentos nacionalistas, inclusive o estupim da guerra, o assassinato de Francisco Ferdinando, deve-se justamente a este movimento nacionalista na região dos Balcãs. Então, a resposta correta é essa aqui, ó. Vou deixar até gravadinho aqui para vocês, ó. Opa, tô dando errado aqui até. Então, essa é a resposta correta. Certinho? Nós temos outra questão, a questão número 2, que também tem a ver com Primeira Guerra Mundial. Nós temos um texto, farei a leitura.
A Grande Guerra de 1914 foi uma consequência da remobilização contemporânea dos antigos regimes da Europa. Embora perdendo terreno para as forças do capitalismo industrial, as forças da antiga ordem ainda estavam suficientemente dispostas e poderosas para resistir e retardar o curso da história, se necessário, recorrendo à violência. A Grande Guerra foi antes a expressão da decadência e queda da antiga ordem, lutando para prolongar sua vida, que, do explosivo crescimento do capitalismo industrial, resolvido a impor a sua primazia. Por toda a Europa, a partir de 1917, as pressões de uma guerra prolongada, afinal, abalaram e romperam os alicerces da velha ordem entrincheirada, que havia sido sua incubadora. Mesmo assim, à exceção da Rússia, onde se desmoronou o antigo regime, foi obstinado e tradicional. Após 1918, 1919, as forças de permanência se recobraram o suficiente para agravar a crise geral da Europa, promover o fascismo e contribuir para a retomada da guerra total em 1939. Em 1939 é quando tem início a Segunda Guerra Mundial. Veja você, tá? Veja você que essa questão ela associa a Primeira Guerra Mundial com o surgimento dos movimentos fascistas, nazistas, os regimes totalitários pós Primeira Guerra Mundial e condiciona esses movimentos ao início da Segunda Guerra Mundial. De acordo com o texto, é correto afirmar que a Primeira Guerra Mundial teria sido resultado de conflitos entre as forças da antiga ordem feudal e a nova ordem socialista? Jamais. Tá? Veja você que estávamos vivendo uma ordem industrial, a ordem do capitalismo, não a ordem do feudalismo, e a nova ordem socialista ela se imporá após a Revolução Russa de 1917 e a Guerra de 1914. Então, obviamente, proposição descartada. Resultou do confronto entre as forças de permanência e as forças de mudança, isso é, do escravismo decadente e do capitalismo em ascensão? Sem chance, né, gente? Esse escravismo aí tira qualquer possibilidade. Foi consequência do trunfo da indústria sobre a manufatura, o que provocou uma concorrência em nível mundial, levando ao choque das potências capitalistas imperialistas, tá? O trunfo da indústria sobre a manufatura. Tá? Então veja que nós já havíamos superado a manufatura. Depois temos a letra D. Foi produto de um momento histórico específico em que as mudanças se processavam mais lentamente do que fazem crer os historiadores que tratam a guerra como resultado do imperialismo. Esta é a alternativa correta. Tá? Então, questão número 2, letra D. Então, aqui está a alternativa correta. Depois nós temos, tá, ainda sobre a Primeira Guerra Mundial, nós temos outra proposição. Muitos historiadores consideram a Primeira Guerra Mundial como fator de peso na crise das sociedades liberais contemporâneas. Assinale a opção que contém argumentos, todos corretos, a favor de tal opinião. Então, veja bem. Tá? Letra A. A economia de guerra levou ao intervencionismo do Estado sem precedentes. A União Sagrada foi invocada em favor de sérias restrições às liberdades sociais e políticas e em função da guerra recém-terminada, eclodiram em 1920,
graves dificuldades econômicas que abalaram os países liberais, sobretudo através da inflação. Então, essa é a resposta correta. Nós vamos verificar que após a guerra, nós tivemos um período extremamente conturbado do ponto de vista econômico, já que muitas economias tiveram que passar por um processo de reconstrução e nós vamos verificar que começa a surgir, a partir vários problemas econômicos que irão abalar as economias capitalistas. Depois, a questão número 4, a respeito dos precedentes que levaram ao conflito mundial, é incorreto afirmar. Essa aqui é a resposta que está. A resposta é: nós teríamos que marcar essa aqui, né? Letra B. Por quê? Veja bem, apesar de persistirem antigas fugas entre Inglaterra e França, os mesmos se aliaram, junto com a Rússia, e formaram a Tríplice Entente, com o objetivo de combater os interesses imperialistas alemães sobre os mercados chineses e africanos. Nós tivemos, durante a Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. E tivemos a Tríplice Entente, que é justamente essa aliança militar entre Inglaterra, França e Rússia, justamente para combater os interesses imperialistas, os interesses econômicos dos alemães, que após a unificação estavam ávidos para o crescimento, para a conquista de novos mercados. Certo? Depois nós temos a questão número 5. Essa vai tratar sobre o nazismo. Tendo subido os degraus da democracia, Hitler jogou a escada fora, né? Ele chegou através de um processo democrático, mas chegando ao poder, o Hitler abandona a democracia, a escada democrática. Ele interrompe o jogo democrático. Algo muito comum nos regimes totalitários. Chega-se através da democracia, mas posteriormente se mantém, permanece no poder através de atitudes extremamente autoritárias, atitudes extremamente arbitrárias. Aponte dentre as alternativas abaixo aquela que explica a ascensão democrática dos nazistas ao poder. Então, nós vamos verificar que a ascensão está ligada à situação econômica que a Alemanha vive, às vésperas da crise de 29 e depois, situação que vai se agravar com a crise de 29. Também não podemos esquecer, né, que, além dos problemas econômicos, nós temos como fator preponderante para o surgimento do movimento nazista as consequências do Tratado de Versalhes. Sabemos que o Tratado de Versalhes ele humilhou o povo alemão. Humilhou, impôs aos alemães, colocou nos alemães no coração, na mente, o desejo da vingança. Porque nós já comentamos que o Tratado de Versalhes, sem dúvida nenhuma, ele excedeu na penalidade ou nas penalidades que foram impostas ao povo alemão. E aí, nós tivemos um líder extremamente carismático, Hitler, e esse líder vai procurar, no seu discurso, na sua prática, resgatar a honra nacional, o orgulho alemão. E aí cria-se a ideia de raça superior. Nós somos superiores? Se somos superiores, não podemos aceitar essa situação de humilhação. Então vamos lutar, vamos trabalhar, vamos reconstruir a Alemanha e vamos para a guerra. Então, a letra B fala justamente sobre isso. A grave crise econômica, iniciada com a queda da Bolsa de Nova York, em 1929, aumentou ainda mais o sentimento de humilhação imposto pelo Tratado de Versalhes, gerando em grande parte da população
o desejo por um líder carismático, capaz de resgatar a honra nacional. Isso justificava a escolha de um partido ultranacionalista que promulgava a existência de uma raça superior. Certo. Vamos para o número 6. À noite, arrastando-se pela cratera de projétil e enchendo-a, a lama observa como um enorme polvo. Chega a vítima. Deita-lhe a sua baba venenosa, cega, aparta o círculo à volta dela, enterra. Mais um disparo, mais um que se foi. Os homens morrem da lama, como morrem de bala. Mas é mais horrível. A lama é onde os homens se afundam e que, o que é pior, onde afundam suas almas. A lama esconde os galões das divisas. Há apenas pobres bestas que sofrem. Vejam, ali, manchas vermelhas no mar de lama. Sangue de um homem ferido. O inferno não é fogo. Isso não seria o máximo do sofrimento. O inferno é a lama. Então, veja bem, testemunho de soldado francês durante a Primeira Guerra Mundial, 1917. Qual o nome que se dá a essa guerra, a essa situação? Aqui nós temos, então, como resposta correta, você sabe perfeitamente, esta aqui. Tá? Sabemos que a Primeira Guerra Mundial, ela é conhecida como Guerra das Trincheiras. Guerra das Trincheiras. E veja você a dramaticidade. A dramaticidade que os soldados viviam dentro das trincheiras, exposto a toda essa situação de lama. A lama matava a alma antes de matar o corpo. Questão número 7 é sobre o processo de reconstrução da economia americana após a Depressão de 1929. Nós sabemos que o presidente Franklin Roosevelt ele vai propor um conjunto de medidas, um conjunto de mudanças através de um programa conhecido como New Deal, justamente para incentivar, tirar a economia estadunidense da crise. Então, tá, vamos lá. Ante a Grande Depressão de 29, o economista Keynes defendia o déficit público como uma forma de enfrentar a recessão. Nos Estados Unidos, o presidente Franklin Roosevelt, a partir de 1930, financiou obras públicas a fim de diminuir o desemprego. A partir desse período, as mudanças na política econômica propiciaram, tá? Letra B, a intervenção do Estado na economia. Coube ao Estado resolver a crise que fora criada pelo liberalismo. Então, nós temos aqui a intervenção do Estado na economia, justamente como aqui, ó, o grande incentivador da oferta de trabalho. Grande incentivador da oferta de trabalho. Então, a finalidade do New Deal foi justamente esta. Questão número 8, tá? Período chamado entre guerras. Entre guerras, recebe essa denominação porque se estende do final da Primeira Guerra, 18, até o início da Segunda Guerra Mundial. Sobre a crise de 29, é correto afirmar. Letra B, novamente, olha aqui, ó. Crise de 29, letra B. A crise de 29 resultou do colapso causado pela superprodução. Os americanos não tiraram o pé do acelerador da atividade produtiva. E a capacidade de consumo, ela caiu devido a crises econômicas. Então, nós tivemos a Grande Depressão. Então, veja você, tá? Aqui está a correção, tá, da nossa atividade. Espero que você acompanhe, espero que você tenha feito essa correção justamente para avaliar onde se encontram as suas dificuldades, se porventura elas existirem.
desejo a você, no dia de hoje, um bom dia. Fiquem todos com Deus.